Bom, hoje nosso papo é sobre um assunto que com certeza muita gente vai reconhecer de cara. Aquela voz interna que nos acompanha, sabe? O nosso crítico pessoal. A ideia aqui é a gente mergulhar um pouco em como essa voz funciona e qual o real impacto que ela tem na nossa vida. Pois é, essa é a base de tudo. Existe essa presença, quase como um narrador de fundo, que está sempre lá, mesmo que a gente não esteja prestando atenção. É essa tal da voz da autocrítica. E o que exatamente essa voz faz? Basicamente, ela age como um juiz. Um juiz que nunca descansa. Ela fica repassando conversas, apontando o que poderia ter sido dito de um jeito melhor, e ela tem um talento incrível para focar em qualquer falha, por menor que seja, e transformar aquilo numa coisa enorme. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar identificando essa voz, depois vamos entender quando é que ela vira um problema, de onde ela vem, os custos disso tudo e, finalmente, como dá para mudar nossa relação com ela. E terminamos com uma reflexão bem importante. Ok, vamos lá. O primeiro passo, então, é simplesmente reconhecer essa voz. É um fenômeno que acontece com todo mundo, é como ter um narrador interno que, de uma forma ou de outra, todos nós temos. E aqui está o grande efeito disso. Quando essa voz assume o comando, a nossa mente deixa de ser um lugar de descanso, de criatividade. Ela se transforma, na verdade, num campo de monitoramento constante, onde cada passo é visto e julgado. Agora, um ponto super importante: se autoavaliar é uma coisa boa, é útil, é o que permite que a gente aprenda e cresça. Mas existe uma linha muito tênue, um ponto de virada, onde essa ferramenta se transforma numa arma contra nós mesmos. E aqui a gente consegue ver bem essa diferença. A autoavaliação útil é uma ferramenta que a gente usa de vez em quando para ajustar a rota, sabe? Já a autocrítica constante, isso é um estado de alerta que não desliga, o foco deixa de ser o aprendizado para se tornar uma caça às falhas, o que acaba distorcendo completamente a percepção da realidade. E essa frase resume tudo, né? Não importa o que a pessoa conquiste, o crítico interno está sempre lá para garantir que a barra seja mais alta, que sempre falta alguma coisa, a satisfação virá algo quase impossível de alcançar. Tá, mas de onde é que surge essa voz tão dura? O mais curioso é que, na maioria das vezes, ela nem é originalmente nossa. Vamos entender como é que ela se forma. O mecanismo principal por trás disso é a tal da internalização. A gente pega as expectativas da sociedade, da família, da cultura e absorve tudo de um jeito tão profundo que aquilo vira a nossa própria voz, vira um observador que mora dentro da gente. O processo é mais ou menos assim. Tudo começa com padrões que vêm de fora, muitas vezes bem rígidos. A gente aprende esses padrões e adota como se fossem o nosso eu ideal. E aí, pronto. O crítico interno surge para policiar a distância entre quem a gente é de verdade e quem a gente acha que deveria ser. A consequência disso é muito profunda. Dá uma sensação de que estamos divididos por dentro. Uma parte de nós está sempre no palco, tentando corresponder às expectativas, enquanto a outra parte fica na plateia, julgando cada movimento. Vamos falar um pouco agora sobre o preço que se paga por manter esse tribunal interno funcionando 24 horas por dia. Porque sim, o impacto é real e muitas vezes silencioso. Esse é o primeiro grande custo. Quando cada ação é analisada antes, durante e depois, o espaço para agir de forma livre, para experimentar e até para errar, simplesmente some. A pessoa começa a agir já pensando no julgamento que vai vir depois. E é claro que isso é exaustivo. Manter esse nível de vigilância sobre si mesmo consome uma energia mental absurda. Não é um cansaço físico, mas um desgaste profundo que afeta tudo. E talvez o custo mais doloroso seja esse aqui. Não importa o sucesso, não importa o progresso. A voz interna dá um jeito de garantir que aquela sensação de não ser bom o suficiente continue ali, como um pano de fundo constante na vida. Mas olha, existe uma saída. A solução não é brigar com essa voz ou tentar calar ela na marra, porque isso raramente funciona. A proposta é outra. É uma mudança de perspectiva, um jeito novo de se relacionar com ela. O caminho é o da observação. Primeiro, só notar a voz sem julgar o que ela diz. Depois, começar a perceber os padrões dela. Quando ela fala mais alto, qual o tom que ela usa? E só de fazer isso, algo muito curioso acontece. A voz começa a perder aquele poder automático. E esse é o momento da virada. Nesse pequeno espaço que se abre entre o crítico e quem está observando o crítico, é aí que mora a liberdade. A liberdade de não precisar acreditar em tudo que essa voz diz. No fim das contas, o que se busca é essa mudança de abordagem. Sair de uma cobrança que pune, que é rígida, que só vê falha, e ir para um ajuste consciente,
que é mais compreensível, flexível e focado no crescimento de verdade, não num ideal que não dá para alcançar. E isso tudo nos leva à nossa conclusão, a um ponto de reflexão para a gente levar daqui para frente. A questão final é exatamente essa. Um convite para olhar para dentro e questionar de verdade qual a função dessa voz. Essa autoavaliação toda está realmente ajudando a construir algo melhor? Ou só está mantendo um ciclo de insatisfação sem fim? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma grande mudança.